dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um Avelcast, diretamente do evento da Expert XP 2024. Trouxemos agora a ilustre presença aí do Samuel. Tudo bem, Samuel? Prazer. Tudo bom? E aí? Obrigado, então. Samuel representando a ZQuest hoje aqui no nosso evento, a grande gestora, parceira nossa. Samuel, obrigado pela presença. Eu que agradeço aí o convite. É um grande prazer aí a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Legal. Bom, e indo direto ao assunto, né, pessoal? Acho que no último ano aí de mercado, a gente cada vez vem acompanhando mais e ouvindo mais se falar com relação ao mercado de infraestrutura. Samuel é um dos gestores aí que toca essa parte de infraestrutura aí dentro da ZQuest. E quero te perguntar, Samuel, o que a gente pode justificar que trouxe aí essa representatividade do segmento de infra dentro da ZQuest no mercado nos últimos tempos? Bacana. Acho que na ZQuest, como um todo, a gente começou a montar o produto de infraestrutura alternativos ali no final de 22, tá? E aí hoje a gente está completando agora 2 anos de área. Então foi um trabalho mais de entender meio que o mercado precisava para se preparar para um boom de mercado que quando a gente montou a área ainda não estava, o momento ainda não era o boom de infra, ainda era o boom de agro, né? Se a gente pegar ali o ano de 23, foi o ano, 22 e 23 foi o ano que os maiores fiagros nasceram e eles fizeram grandes captações. E 24 particular, final de 23 e 24 particularmente foi um ano muito importante para a infraestrutura. E esse ano está sendo um ano muito importante para a infraestrutura por uma convergência de alguns fatores. Alguns que não eram esperados, alguns regulatórios, outros esperados, que meio que gerou uma tempestade perfeita para o produto de infraestrutura. A gente depois pode explorar aqui cada um deles, né, mas aí você vai conduzindo aí se a gente entra em cada um desses elementos. Mas isso, quer dizer, a gente pavimentou o caminho montando a área, montando a equipe, montando principalmente os produtos, um chassi correto para a gente poder captar e entregar um retorno de qualidade para o nosso cotista. Então não caindo em algumas armadilhas regulatórias ali que teoricamente era fácil de captar, mas te trazia uma série de amarras na hora de alocar e principalmente na hora de entregar alfa para o cotista. Então acho que o grande mérito da casa foi trabalhar bem no produto, os produtos foram lançados e agora a gente está meio que conseguindo capturar e entregar um bom resultado em cima desses produtos que foram bem trabalhados nesses últimos 2 anos. Legal, legal. E ainda a gente tem visto bastante, né, se falar em segmento de infra. Poxa, a ZQuest é uma gestora extremamente relevante aí dentro do mercado. Como é que vocês enxergam, assim, Samuel, dentro do segmento de infra, oportunidades e principalmente como é que vocês têm linkado, né, essa demanda dos clientes com estratégias, produtos? Bacana. Infraestrutura, eu acho que um dos grandes fatores que que traz um apelo e uma atração para o investidor geral é uma conexão direta com o que ele utiliza, né? Então, por exemplo, utilities, saneamento básico, energia elétrica, rodovias, ferrovias, aeroportos, ele consegue sentir na pele o que ele está investindo. Então, às vezes o investidor sabe que ele está investindo num fundo que tem uma debenture de um aeroporto, e ele viaja para aquele aeroporto e fala, porra, eu tenho um pedacinho, eu sou dono de um pedacinho disso, né? Ou então ele viaja para o Rio e vê o trabalho que a SEDAI está fazendo ali que a EGEA está fazendo ali na ex-área de concessão da SEDAI, que agora está com a EGEA, na EGEA Rio, ele consegue ver, né, e sentir. Então você consegue gerar uma conexão. Além disso, você tem alguns fatores do produto em si, que é uma estabilidade de longo prazo, um marco regulatório constante, que possibilita para ele também ter uma previsibilidade de retorno que ele não consegue ter em outros setores. Então, na hora que você alia tudo isso e você coloca um elemento que não pode ser desconsiderado, que é a isenção fiscal, o cara fala, porra, Esse o pessoal gosta, né? Por que eu não vou investir nisso, né? Então, na hora que você consegue, aliado a essas características do produto, conseguir montar uma boa matriz de risco-retorno para o cotista, também não adianta você ir lá e montar um produto que vai entregar abaixo do CDI, que ainda é um custo de oportunidade do investidor, né? Hoje em dia que a grande virtude desse mercado todo aqui de capitais que
se capilarizou de uma maneira que eu acho que a gente nunca viu no Brasil, né? É que o investidor hoje tem acesso a um ambiente muito mais competitivo, uma matriz de produtos que ele vai estar servido ali desde aquele COI meio estranho até dos produtos mais sofisticados, produto estruturado, fundos, FDICs. Então você tem que ter um produto competitivo. Não basta você dar uma vernizada ESG e falar, não, invista aqui, ele vai olhar o custo de oportunidade. Então, infra eu acho que reúne todos esses elementos, né? Então, uma conexão com o investidor e rentabilidade e isenção fiscal. Legal. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente sabe que é um segmento super atrativo dentro do mercado, tem benefícios, né? A gente pode dizer que é a bola da vez, está permitido. Sim, esse ano particularmente sim. E ainda mais acho que a questão do juro real no Brasil torna ele ainda mais interessante, né? Sim. Samuel, eu acho que é legal também dar talvez um passinho para trás e entender, né? A gente tem falado muito de infra, tem aparecido muito nome. Por que a gente pode dizer que está sendo a bola da vez? O que aconteceu? Talvez a gente saiu do agro e começou a falar muito de infra e está chamando a atenção. Para simplificar, para não ficar um negócio muito técnico aqui, né? 3 fatores. Primeiro, juro real, como você falou, alto, pavimentou o caminho. O segundo ponto foi uma mudança regulatória importante, que foi a restrição dos ativos isentos. Então, você teve algumas medidas do Conselho Monetário Nacional que restringiram bastante o lastro de CRI e CRA. Então, você tinha antes uma oferta bem ampla, essa oferta foi restrita. Então, você tinha um bolso que estava acostumado a alocar daquele ativo isento, de repente não tem mais. Então, para onde você foi? Para a infraestrutura que manteve, e até foi ampliado um pouquinho o lastro, a gente já fala disso. E o terceiro fator, não desprezível, foi a tributação dos fundos exclusivos, né? A mudança regulatória dos fundos exclusivos drenou um capital enorme que antes estava nos fundos multimercado para os fundos incentivados. Então, várias casas abriram fundos incentivados e todas essas casas procuraram produtos ao mesmo tempo, né? Isso a gente vai falar depois, que gerou um efeito, acabou gerando um efeito colateral, né, que são os spreads hoje muito amassados, mas no geral todo mundo veio para a infra no melhor momento. Então vários fundos que já estavam tomados em infraestrutura viram os spreads de crédito fecharem, porque falou, pô, eu estou lá comprado tem uma taxa média de CDI mais 2, a taxa caiu para CDI mais 1 só de compressão dos papéis que estavam na carteira devido a essa alta demanda. Então tudo isso gerou esse círculo virtuoso que foi de captação. O setor, tanto de emissão quanto de captação, são números que a gente nunca viu. Para você ter ideia, um mês desse ano, o que foi o mês de maior captação dos fundos de infraestrutura, foi equivalente a quase metade do ano passado. Então, isso é muita coisa. Isso na captação, na emissão também. Os volumes de emissão são recordes. A gente nunca viu tanta empresa aproveitando isso, e mesmo assim ainda falta papel, porque tem essa demanda muito grande. Aí a gente tem um pouco de cuidado para saber até onde vai, né? É sempre ruim entrar por último, mas isso é uma coisa que a gente está monitorando bastante. Depois a gente vai falar um pouquinho aí como que a gente se prepara para esse cenário nos nossos produtos. Legal. E eu acho legal também te perguntar, Samuel, aproveitando a tua presença aí, poxa, hoje dentro do segmento de infra tem vários setores também, vários segmentos, né? Aonde que vocês da ZQuest estão enxergando oportunidades? Conta um pouquinho mais aí o que vocês têm olhado dentro desse setor de oportunidade. Cara, quando a gente fala dos nossos produtos, a gente tem que meio que dizer qual que é o nosso share dentro do mercado de infraestrutura. Porque em infraestrutura você tem os grandes players, que são as empresas, os high grades, né, os AAA, que são emissores recorrentes. Então você tem ali Equatorial, a Egea, a Sabesp, que esses caras já emitem e passaram a emitir um pouco mais. Só que esses caras, eles emitem num nível que dificilmente ele vai caber para o nosso perfil de bolsa, porque ele emite uma taxa média de CDI mais 1. CDI mais 1, se eu cobrar administração e performance do fundo, eu vou entregar abaixo do CDI para o meu cotista. E mesmo isento, dificilmente ele vai ver grande vantagem nesse produto. Então a gente não... o nosso foco de atuação não é esse cara. É um cara emergente que tem um bom projeto na mão, mas ele ainda vai pagar aquele custo de oportunidade para aquele capital, porque ele ainda não chegou naquele Tier 1 de emissores
que conseguem captar com bancos, fazer emissão de bonds lá fora, de uma forma mais barata. Então, assim, infraestrutura está crescendo para todos os setores. Se você olhar, você tem uma série de rodovias sendo lançadas e construindo, você tem rodadas de aeroportos, até a 7ª rodada, vários projetos de aeroportuários, saneamento, mais de 50 bi de saneamento foram leiloados só nos últimos 2 anos, fora os investimentos que estão sendo feitos. Então, tem bastante projeto em todos os setores, mas o que a gente tem focado, que é onde a gente acha que tem ainda uma relação risco-retorno interessante, são os projetos de energia renovável, especificamente geração distribuída e geração centralizada, que aí é onde a gente consegue navegar, fazendo uma boa compensação de risco-retorno e trazendo um retorno diferenciado para o nosso cotista. Isso de energia é algo que tem também ganhado bastante espaço, né? E eu imagino que tenha bastante oportunidade. Um ponto que eu acho que é interessante, né? Principalmente para quem está aí dentro do mercado, a gente sabe que infra vem ganhando espaço, tudo que a gente vem trazendo aqui, conversando. Isso tem algumas formas diferentes de a gente acessar esse mercado, né? Os FIPEs, Sim. Enfim, tem algumas alternativas. Quais alternativas hoje vocês vêm, talvez apostando mais? São todas, pode acessar de todas as formas, ou tem algum veículo que vocês têm apostado mais aí dentro da Sequest para acessar esse mercado? Bom ponto aqui, tá? A ZQuest é uma plataforma multiproduto, né? Então a gente tem desde aquele fundo High Grade D1, aquele fundo liquidez, que você vai olhar, boa parte da carteira desse fundo são aqueles nomes High Grade, AAA, que são nomes muito líquidos, mas tem spreads menores, que é um fundo que tem que estar ali disponível para sacar a qualquer momento. Até os fundos mais ilíquidos, que por sua vez conseguem entregar mais retorno devido a esse prêmio de liquidez, tá? Que a gente compensa esse risco-retorno. A gente, em alternativos, que é um pedaço dentro desse bolso grande, que é a ZQuest, a alternativos de infraestrutura, a gente tem explorado muito o FIPE. Tá? O FIPE, na hora que a gente coloca a matriz de produtos de infraestrutura, que vai desde a debênture incentivado, o investidor lá comprando papel direto, vários papéis a gente viu que saíram aí no mercado e tem vendido bem, porque o juro real está muito elevado. Então, PCA mais 7, isento, o cara fala, num nome bom, por que eu não vou tomar, né? Aí você vai para o fundo, o FII Infra, que é um fundo de debênture incentivada, mas ele é obrigado a comprar esse papel que também, ao nosso ver, está bastante apertado. E a gente tem o FIPE Dívida, que é onde a gente tem feito a grande aposta. Hoje a gente tem, no total, 4 produtos de FIPEs Infra, no total de 1,2 bi atualmente, sob gestão nessa estratégia. E a estratégia, o core dela a gente pode investir em empresas do setor de infraestrutura, mas em debêntures não isentas. Uma debênture que ela só é isenta dentro do nosso fundo. Se o investidor comprar essa debênture diretamente, ele não percebe a isenção. Então, consequentemente, o retorno dela, para ela ser atrativa ao mercado, tem que ser maior. Quanto maior? Em torno de 1 a 2% ao ano. Então, se eu comparar uma debênture isenta com a debênture que eu compro, a nossa debênture que a gente compra, ela tem de 1 a 2% ao ano a mais de retorno. Então, o CDI mais 1, no nosso caso, vai ter CDI mais 3. E aí, através desse nosso veículo FIPE, o nosso investidor vai ter acesso a essa debênture de CDI mais 3 de forma isenta. Então, esse tem sido o nosso carro-chefe, que é a nossa estratégia Infra Yield, que a gente tem uma grande parceria com a Avio, maior alocador do nosso fundo, o nosso primeiro fundo dessa estratégia, fundo de 500 milhões, que está aí há 1 ano e meio já rodando, performando super bem. Hoje é um top tier dos pagadores, dos fundos de infraestrutura, dos pagadores de rendimento, mas com consistência patrimonial. Tá? É uma coisa que a gente preza muito, pagar um retorno que está consistente com um retorno patrimonial do fundo, e não tirar dinheiro do bolso esquerdo e devolver... De nada adianta, né? A gente sabe que tem vários veículos que optam por isso, para eventualmente não deixar a cota cair no secundário, mas a gente não precisa disso, porque o nosso produto, a gente apostou muito nesse produto, no formato dele, e a gente está colhendo aí os frutos dessa empreitada. Legal. Samuel, indo para os finalmente aí, fazer a minha última pergunta, que eu acho que é legal de ter a tua visão. Tu que está no dia a dia, como é que tu enxerga o segmento de infra olhando para frente agora, para os próximos anos? Como é que está a tua visão aí, se puder falar um pouquinho? Isso é bem legal. Eu tive um evento há pouco tempo junto com o Ulisses lá da Esparta, e ele tá até mais otimista que eu.
apesar de trabalhar com infraestrutura a vida inteira, a gente está numa visão, cara, de que agora que o investidor está, por todas essas questões que a gente mencionou, ele está olhando a infraestrutura como ele olhava para os fundos imobiliários, na hora que, fazendo um paralelo da indústria de infra com a indústria de fundo imobiliário, né, dos fundos de infraestrutura com o fundo imobiliário. A gente tem quase 600 fundos imobiliários listados. A infraestrutura, a gente tem pouco mais de 20 fundos listados. Só que em um setor que é mais regulado, mais regulamentado, a assimetria de informação é bem menor, porque os projetos são de conhecimento de todo mundo, os dados são públicos, o poder concedente divulga informações. Então, se você quer saber se que um aeroporto que você investe está operando bem, você entra lá no site da ANAC, você vai saber qual que é a performance. É uma relação diferente, por exemplo, de um CRI de loteamento lá no Mato Grosso. Você não tem informação incrível sobre isso. Então, a gente está acreditando, cara, que caindo no gosto agora realmente do investidor, com a matriz de produtos que estão sendo colocados à disposição, essa indústria tem para crescer, ficar 10 vezes o tamanho que ela está hoje. Tá? Talvez ameaçar ali a indústria de fundo imobiliário, talvez no horizonte longo, mas a gente está muito otimista de que a gente vai ter fundos grandes, fundos de... E outro ponto importante, os fundos de infraestrutura, eles têm tamanho, eles têm capacidade para ter 5, 10 bi, até mais fácil do que os fundos de imobiliários. Porque quando você pega uma operação grande de infraestrutura, você tem emissores que fazem, as emissões recorde saíram esse ano, emissão de 20 bilhões de reais de debênture incentivada, emissão de 5 bi. Raramente você vê emissões desse tamanho no setor imobiliário. Né? O setor imobiliário são operações muito mais fatiadas. Então, adequando o produto, adequando o produto, o momento de mercado, o apetite do investidor e o tipo de operação que a gente faz, a gente está bem otimista. A gente acha que essa indústria vai dar uma boa sprintada aí nos próximos anos. Tem uma boa avenida de crescimento. É isso aí. Legal. Samuel, vamos abrir para dúvidas. Se alguém se interessar aí, tiver alguma questão aí para o nosso amigo. Primeiro de tudo, bom dia. É um prazer ter vocês aí da ZQuest aí com a gente. É uma grande parceira nossa. Samuel, a minha dúvida é na linha da compressão, né, dos spreads que você comentou. E essa crescente demanda por infra e essa crescente visibilidade maior da infraestrutura como um todo no Brasil. Seguindo essa tendência, tu entende que cada vez vai ser mais difícil de buscar retornos assimétricos no mercado de infraestrutura? Ou tu entende que daqui a pouco vai começar a ter mais projetos que, enfim, vão ter outros spreads e, enfim, tem coisas novas que a gente não está vendo ainda? Esse é um bom ponto, né? Acho que quebrar essa resposta em duas partes, né? Primeiro, o que leva o investidor, a gente tem alguns investidores aqui, o que leva o investidor a fazer um investimento em infraestrutura? O custo da dívida ele é um fator relevante, tá? Mas ele não é o único fator relevante. Você tem que ter uma série de... você tem que ter projeto, tem que estar licenciado, você tem que ter arcabouço regulatório. Então, assim, colocar mais projetos na rua não é imediato. Leva, eu diria que anos para colocar projetos consistentes na rua. Então, dado que a oferta de projetos é meio que limitada, você tem uma determinada quantidade de papéis que vão vir aí no mercado. O que as empresas aproveitaram agora com essa alta demanda e os spreads mais apertados é para reciclar capital. Mas isso daí também já está acabando. Tanto que a gente viu que deu uma boa enxugada nas emissões. Então, dado que você tem a oferta de papéis limitados, mas a demanda está muito crescente, principalmente para esse dinheiro novo que não estava buscando infra e agora está buscando infra, gerou uma compressão de spreads que trouxe a um nível de preocupação, né? Estava até aqui hoje, ontem aqui na Expert, falando com algumas casas, pô, tem papel aí, porque eu era de DCM, vendia bastante papel para essa turma, e o pessoal, pô, você tem papel aí para vender, então você percebe que os fundos captaram muito e estão precisando alocar. E no nível que está, vai aumentar mais ainda a demanda, os papéis devem comprimir ainda um pouco mais. Mas a gente acha que está num nível... minha visão, tá? Acho que tem N produtos ali lá na Quest com N estratégias, mas na nossa visão, os produtos de infra, debênture incentivada que estão saindo, estão num spread que eu acho que não justifica o risco. Não justifica o risco você entrar a NTNB careca, ou você entrar abaixo do risk-free para tomar uma debênture de 20 anos de um nome AAA. Ou seja, você só está operando o benefício fiscal. Então, assim, algum momento essa oferta e demanda vão estabilizar e aí o spread vai convergir. E quando ele convergir, não é exatamente esse nível que está hoje. Tá? É um nível, a gente vê com as principais formadores de opinião aí,
que depois eles vão exigir mais spread de novo, que é o spread saudável para esses projetos, para tomar o risco desses projetos. Tá? E aí, nesse momento ali, a gente pode ter algum solavanco de remarcação de produtos abertos e produtos fechados, né? Mas remarcação de ativos em IPCA+. É algo que a gente está monitorando bem. Tá? A gente busca, particularmente no nosso produto de FIPE, a gente busca ficar com ativos que não são desses ativos que sofrem esse tipo de compressão. Então, a gente ou faz originação direta dos ativos, ou entra em ativos em que a gente, junto com algum outro investidor, ancora a operação, e a gente vai colocá-la no nosso livro e não vai ficar olhando remarcação. A gente está confortável com aquele spread até o vencimento da operação. Então, são formas da gente mitigar esse risco. Cara, obrigado e sucesso aí para vocês, viu? A gente que agradece aí, em nome da ZQuest, todo o time da Avel, a baita parceira nossa em todos os nossos produtos, e esperamos aí voltar em breve aí com mais produtos e mais festas ali para a gente comemorar aí os Mais resultados novidades. das alocações. Exatamente. Perfeito. Obrigado, Samuel. Obrigado, Bom pessoal. evento, pessoal.